Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início ao segundo bloco de atividades e nesse bloco agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas partes do nosso planeta, alguns continentes, mas para a gente chegar nesses continentes e nesses países a gente tem que falar de alguns pontos específicos para poder entender a realidade de cada um desses continentes e cada um desses países. A primeira coisa que a gente vai ver nessa primeira semana é a questão da regionalização. O que é isso? O espaço mundial, né, todos os países, todos os continentes que estão aí no nosso planeta, eles possuem algumas características, algumas semelhantes, outras diferentes, e aí essas características fazem com que algumas partes se aproximem, algumas partes se afastem. Quando a gente pensa em regionalizar, a gente está pensando em unir partes que possuem características semelhantes. Mas para que isso? À toa? Não. Quando você une partes que têm características semelhantes, você está formando uma região. E essa região, ela serve para administração, para poder unir recursos, melhorar a qualidade de vida da população. Então, o processo de regionalização, que é essa característica de juntar áreas que possuem aspectos semelhantes, vai formar regiões e essas regiões elas podem ser usadas para processos administrativos, de controle, de melhoria da qualidade de vida, de investimentos. Se um país, por exemplo, tem o seu território dividido em regiões, ele sabe que essas regiões, dentro de cada uma dessas regiões, os estados e as cidades possuem características mais ou menos semelhantes. Então, os investimentos, as ações que o governo vai fazer para melhorar cada uma dessas regiões vai ser distribuído de acordo com essas características. Então, é para isso que serve uma regionalização. A gente vai falar primeiro numa perspectiva mundial, tá? Quando a gente fala dessa regionalização em nível mundial, a gente está falando de muitas terras, né? De muitas áreas que precisam ser analisadas para que se encontrem características semelhantes e assim sejam englobadas em regiões. Então, quando a gente fala do mundo, é muita coisa. Vocês concordam comigo? Então, as características que vão ser levadas em consideração, elas precisam também ter uma abrangência maior. Então, quanto maior for a área que eu estou analisando para fazer um processo de regionalização, mais amplo precisa ser os meus critérios, tá? Agora, se eu estou analisando uma área menor para poder, dentro dessa área, fazer o processo de regionalização, aí os critérios que eu vou utilizar podem ser critérios mais específicos. Que critérios são esses, antes de eu falar dessas regionalizações em nível mundial? A gente pode usar critérios da natureza, né? A vegetação, por exemplo. A gente pode usar critérios climáticos, a gente pode usar critérios econômicos, critérios sociais, enfim, industriais, critérios rodovias, quantidade de rodovias, a gente pode usar critérios relacionados à religião. Então, os critérios, quem vai decidir é a pessoa, aquele grupo, aquela instituição que está fazendo esse processo de regionalização. Mas sempre tem que ter uma justificativa, né? Uma coerência por trás disso. Então, quando eu for pegar, por exemplo, o mundo, fica difícil eu usar um critério, por exemplo, muito específico de um lugar, né? É muito complicado, né? Então, quanto maior for o meu espaço que eu estou regionalizando, mais amplo tem que ser o meu critério. Quanto menor, mais reduzido for o espaço que eu estou regionalizando, mais específico, mais restrito pode ser o meu critério, tá? Então, é dessa forma que são feitas as regionalizações. Mas em nível mundial, como a gente estava falando, as regionalizações elas vão
principalmente partir de questões socioeconômicas, né? E aí as mais conhecidas que a gente vai ver daqui para frente são os termos, por exemplo, país subdesenvolvido, país desenvolvido, país emergente. Já foi utilizado país de primeiro mundo, país de segundo mundo, país de terceiro mundo. Então, cada época, né, da evolução aí dos estudos, das ciências, vão ser usados critérios diferentes para regionalizar. Então, a gente vai ver muito isso, né? Países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países emergentes. A gente vai ver bastante esses termos daqui para frente, tá? A partir disso, a gente também pode dividir o mundo em países do norte e países do sul. Países do norte são aqueles países que são os mais ricos, mais desenvolvidos. Países do sul, os países mais pobres, mais subdesenvolvidos. A gente também pode regionalizar em blocos econômicos, que a gente vai falar também em algum momento. Então, são vários os critérios e as formas de regionalização, tá? A gente vai ter um olhar mais específico para as questões de desenvolvimento, tá? Então, nós vamos falar de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Um dos critérios, um dos índices que são usados para essa classificação, para essa regionalização, é a renda per capita. Tá? Mais para frente nós vamos falar de outros índices, mas nesse primeiro momento a gente tem que prestar atenção na renda per capita. A renda per capita significa, né, renda por cabeça ou renda por pessoa. Como que é calculado essa renda? A gente pega tudo que o país produziu naquele ano e divide pelo total da população. Então é uma conta simples, eu pego tudo que o país produziu, o PIB, e divido pelo total da minha população, né, da população do país ou do estado, da cidade que eu estou querendo analisar. Qual que é o problema desse índice? A gente, né, quando a gente pega um total e divide, a gente está considerando que todo mundo vai ter acesso àquela mesma renda. Isso é verdade para casos como o Brasil? Não, a gente sabe que a renda no Brasil não é distribuída de uma forma igual. Nem todo mundo tem o mesmo acesso à renda. Então, nós temos pessoas que recebem muito dinheiro, mas também nós temos pessoas que recebem pouquíssimo ou, em alguns casos, até nada. Então, essa má distribuição de renda no Brasil gera um processo de desigualdade socioeconômica, tá? Mas a renda per capita é um índice que é analisado, sim, em alguns casos, tá? Então, eu tô falando da renda per capita porque vocês vão ver aí no bloco que tem essa atividade. Então, eu falei assim, numa forma geral mesmo, para vocês se situarem. Essa primeira semana do bloco 1 é mesmo uma contextualização para a gente começar a introduzir essas ideias que a gente vai falar agora no bloco 2. E se tiver dúvida, qualquer problema, podem me chamar no grupo, no privado, que a gente vai resolver, tá bom? Bons estudos e até a próxima.